Hebreus 10, a partir do 1. Amém? Porque tendo a lei de sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecia cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então eu vou passar aqui por uma parte das Escrituras, explicando isso aqui, o sacrifício antigo e o sacrifício perfeito que Cristo trouxe. O sangue de bode e touros não podia remover o pecado, somente cobria o pecado, mas não removia o pecado. Então imagina que eu tenho aqui esta folha, e aí vocês estão vendo aí o nome pecado, dá para ver aí, né? Dá para ver? Pecado. Então o sacrifício no Antigo Testamento fazia isto. Cobria o pecado. Vocês conseguem ver aí? Cobria o pecado, mas não eliminava o pecado. Então, esse pecado poderia ser descoberto de novo e voltaria a ser exposto. Por isso que de ano em ano se fazia sacrifícios. O pecador retornava a fazer aquele sacrifício de novo. Mas quando Jesus veio, o sacrifício perfeito, então ele fez, sabe o quê? Isso aqui, ó. Aniquila o pecado. Sacrifício perfeito aniquila o pecado, faz o pecado desaparecer. Por isso que aqueles que aceitaram o que Cristo fez por eles, eles não têm pecado, porque Cristo aniquilou o pecado da vida deles. Então eu recebi este sacrifício perfeito que Cristo fez por mim. Então agora eu não sou um pecador, porque Cristo não só cobriu o meu pecado, mas remiu o meu pecado. Ele me resgatou, ele me redimiu do pecado. Não só fez uma cobertura, mas aniquilou o pecado. Então aqueles que creem em Cristo têm que caminhar nesta certeza, que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, me purifica, me limpa de todo pecado. Por isso eu tenho que caminhar crendo desta forma, que o sacrifício de Cristo aniquila o pecado. Mas vamos lá. A lei lá no Antigo Testamento era uma sombra dos bens vindouros, daquilo que viria a ser real, daquilo que viria a ser perfeito. A lei era só uma sombra. Se eu projeto isso aqui contra a luz, você vê uma sombra. A sombra deste livro. Mas a partir do momento que eu vou aproximando o livro da sombra, e eu chego a encostar o livro na sombra,
a sombra desaparece. Então agora você só vê o real. Está entendendo? Lá no Antigo Testamento era sombra. Mas quando Cristo veio, ele era o real. O perfeito. Então quando o perfeito chega, a sombra desaparece. Quando o real chega, a sombra desaparece. Então Cristo era um sacrifício perfeito. Então veja só. Aí o que acontece? Eu quero passar aqui, pegando lá do Gênesis, para a gente entender isso aqui claramente. De forma clara, nós vamos entender perfeitamente isso aqui. Quando a raça humana caiu, Adão se meteu em pecado, e a raça humana caiu. Deus tinha preparado um Éden, aquele lugar de delícias, para o homem viver eternamente. O homem não foi colocado na terra para morrer, mas para viver. Deus colocou ele sobre as bases do livre-arbítrio e ali deixou ele tomar a sua decisão. Ele tomou a sua decisão, a decisão errada. Caiu em pecado. Quando ele cai em pecado, entra em pecado, toda a raça humana vai junto. Então, o cordeiro, a ovelha não tinha culpa daquilo, o boi não tinha culpa daquilo, o leão não tinha culpa daquilo, mas acaba o cabeça caindo, toda a raça humana vai junto. O cabeça era Adão, Adão era o Deus sobre a terra. Ele dominava tudo, mas quando ele cai, então a raça humana também cai. Toda a raça humana entra em pecado. Mas o cordeiro não tinha culpa, o leão não tinha culpa, a vaca não tinha culpa, nada disso tinha culpa. Mas por ele ser o cabeça, todos caíram. Agora a raça humana toda cai. Quando a raça humana cai, Satanás diz, agora a raça humana é minha. Não tem mais jeito. Todos caíram em pecado, agora tudo é meu. Eu vou dominar sobre o mundo, agora tudo é meu, está tudo perdido agora. O homem caiu em pecado, está tudo perdido. Mas Deus disse assim, mas eu tenho o título da propriedade. Olha só. Deus tinha tudo na sua mente, nos seus pensamentos. Ele sabia que o homem ia cair, mas ele tinha todo o seu plano de redenção na sua mente. Amém. Satanás veio e disse, agora a raça humana é minha, acabou. Agora tudo vai entrar em pecado, eu vou fazer desse mundo o que eu quiser. Deus disse, mas eu tenho o título da propriedade. Então, suponha que, como é que é isso aqui? O título da propriedade. Você tem naquela a moto que você está andando. Vamos dizer, a moto de João. Aí alguém vem, João tem o documento dela lá, guardadinho, o documento da moto. Alguém vem e rouba aquela moto de João. E ele vai, ao roubar esta moto, o camarada sai sem os documentos dela, porque João é quem tem o título da propriedade. Ele comprova que aquilo é dele. Então começa-se uma busca atrás dessa moto. Atrás dessa moto para encontrar essa moto. Quando a moto é encontrada, João vai lá e diz, a moto é minha. Está aqui o título da propriedade. Comprovando que eu tenho os documentos, que esta moto está no meu nome, então ela é minha. Satanás disse, a raça humana é minha, mas Deus disse, mas eu tenho na mente o título da propriedade, o nome dos eleitos, quais são os meus. E eu vou descer lá na terra um dia e vou buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Amém? Eu vou lá, Satanás. Vou buscar cada um deles, porque está aqui na minha mente. Eu tenho o título da propriedade, quem são eles, os eleitos, e eu vou resgatar cada um, de forma que ele veio ao mundo em carne humana, naquele corpo chamado Jesus, que era seu filho. Ele habitou naquele corpo e andou no meio dos homens e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Teve que preparar um corpo no ventre de Maria para poder ele entrar naquele corpo e andar no meio dos homens. Estão entendendo? Para poder vir resgatar esse título desta propriedade.
para vir resgatar os seus. Então Satanás pensou que agora a festa era dele. E agora ele podia tomar conta de tudo. Mas Deus disse, mas eu tenho o título da propriedade. Eu tenho um povo na terra que eu vou buscar. E olha que é um povo pequenino. É um pequeno rebanho. Mas ele disse, mas eu vou buscar esses. Estão todos aqui na minha mente. E eu vou resgatar cada um. Então Deus começa o seu plano. Ele é o primeiro a matar um animal lá no Éden. E tira a pele daquele animal e veste Adão e Eva para poder cobrir a sua nudez. Ele vai e derrama o sangue de um inocente, já prefigurando que um inocente iria derramar o seu sangue para nos vestir, para cobrir a nossa nudez, para cobrir o nosso pecado. Nudez nas Escrituras quer dizer pecado. Deus foi o primeiro a matar um animal lá e tirar a pele desse animal e colocar vestimentas em Adão e Eva, cobrindo a sua nudez. Cristo é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo justamente para morrer por nós, para cobrir o nosso pecado. Para cobrir o nosso pecado. Então daí por diante, Deus começa a aceitar o sacrifício de animais. Ele expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, faz vestimentas para ele da pele deste animal, que provavelmente seria um cordeiro, e aí veste os dois e expulsa eles do Éden. Então Deus agora começa a aceitar sacrifício animal, que tinha que haver morte, derramamento de sangue, para poder Deus aceitar, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Amém, irmãos? O pecado é que faz a pessoa ser expulso do Éden. Ele expulsou eles do Éden por causa do pecado. Por causa do pecado, eles foram expulsos do Éden. Cristo veio para nos fazer nascer de novo, para nos levar de volta ao Éden de novo. Tirando de nós todo o pecado. Existe um sangue que vem purificar os eleitos, tirando dele todo o pecado. Sem pecado, eu estou credenciado a voltar para o Éden novamente. Com o pecado não entra lá. Pecado faz perder o paraíso. Mas sem pecado, retorna para lá de novo. E é isto que Cristo veio fazer. Começa-se o sacrifício animal. Deus começa a aceitar sacrifícios sinceros e verdadeiros. Então vem as primeiras ofertas serem oferecidas de Caim e Abel. Só que Caim, pensando que sua mãe tinha caído comendo uma fruta, vai oferecer frutas no altar. Vai pegar, plantar, colher e vai oferecer frutas do seu próprio suor. Ele vai pegar, fazer um altar bem florido, colocar frutas ali, flores, tudo bem bonitinho para ver se Deus aceita. Mas Abel tinha revelação do que aconteceu com sua mãe lá no jardim do Éden. Ele vai e pega o melhor cordeiro que existe no rebanho, o melhor do rebanho, porque você tem que dar o melhor para Deus. O segredo do sacrifício animal era dar o melhor cordeiro que tinha, sem defeito e sem mancha. O culto que a gente dá para Deus tem que ser um culto sem defeito, sem mancha, com o melhor. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício não pode chegar morto no altar, não, gente. Tem que chegar vivo. O cordeiro chegava vivo, para lá depois ele ser morto. Mas ele tem que chegar vivo. Abel pega o melhor de todos. Chega lá, põe no altar, amarra as mãos, amarra os pés, chega lá com a pedra, corta, que é a veia jungular daquele cordeiro, e o bichinho fica morrendo ali, tremendo, descendo sua última gota de sangue, e Deus vendo aquilo,
aquele inocente morrendo no lugar do pecador. Aquele cordeiro que não tinha culpa de nada, que não cometeu nada, estava morrendo no lugar do pecador. Aí Deus vai e diz assim: aceitou Deus Abel e a sua oferta. Olha a sequência de Deus qual é, gente. Olha, Abel, primeiramente, o adorador, para depois aceitar o que o adorador dá. Primeiro o ofertante, depois a oferta. Primeiro o cantor, depois a música. Primeiro o adorador, depois a adoração. O rapaz me mandou um vídeo de um cara cabeludo lá, um cara cabeludo com cabelo grande, falando, o cara falava bonito, tal, isso aqui. Aí eu disse, mas a Bíblia diz assim, ó: para o homem é vergonhoso ter cabelo comprido. Aí o irmão lá humilde disse assim: irmão, sabe que eu não tenho pensado nesse lado aí? Eu vi só a essência da coisa, assim, o cara falando, mas não vi esse outro lado. Eu disse, tem que ter os dois. Aí eu disse, irmão, Deus primeiro tem que aceitar o adorador para depois aceitar a sua adoração. Deus primeiro tem que aceitar o ofertante para depois aceitar a sua oferta. Deus primeiro tem que aceitar o cantor para depois aceitar a música do cantor. Está entendendo? Então, se Deus não aceitou este homem que está contrário às Escrituras, Deus não aceita a palavra dele, mesmo que seja bonita, mesmo que seja bem pregado, mesmo que seja bem esclarecida, Deus não recebe. Estão entendendo? Aí uma vez eu vi uma pessoa mandando um vídeo de um cara com brinco na orelha, cabelo grande, o cara falava bonito. Misericórdia. Gente, quando Deus chegou para a mulher samaritana, Ele disse assim, a hora vem, já chegou. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus nunca procurou adoração. Deus procura adoradores. A adoração está ali, a Batista adorando, a Assembleia está adorando, a não sei quem está adorando, a Adventista está adorando, tem um monte adorando agora. A Católica está adorando, mas Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. São estes que Deus está procurando na face da terra para ser os seus adoradores. Amém? Eu vim com vontade de pregar. Amém? Então veja. Então você sempre olhe para isso aí, gente. Olhe quem está falando, olhe quem está pregando, olhe quem está ensinando. Se são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Então veja, a Bíblia diz assim, rejeitou Deus Caim e depois a sua oferta. Deus rejeita primeiramente a pessoa, para depois rejeitar a sua oferta. Rejeitar aquilo que a pessoa dá. Deus tem que primeiro aceitar a pessoa. Se ele rejeitar a pessoa, meu amigo, já rejeitou todo o culto, toda oferta, tudo que ele deu, Deus rejeitou. Deus não aceitou de Caim, ele conhecia o coração de Caim e não aceitou nem ele e nem a sua oferta. Mas de Abel, que era com a revelação, ele aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Amém? Então o sangue de bode e de touros não podia remover o pecado. Gente, no Antigo Testamento era assim. O sacrifício era conforme as posses das pessoas. Quem tinha condições de ofertar, de oferta pelo pecado, um touro, daria um touro. Quem tinha condições de ofertar um cordeiro, daria um cordeiro. Quem tinha condições de ofertar um bode, daria um bode. São animais limpos, tem que ser animais limpos. As ofertas só poderiam ser feitas de animais limpos,
Animais que têm um casco fendido e que é ruminante. Você está lá cuidando das suas vaquinhas lá. Você vai olhar que ela tem um casco partido no meio e ela rumina. Aquilo é um animal limpo. Certo? Animais limpos. Dos que voam, só podia ser as pombinhas e as rolinhas. E também poderia ter oferta de farinha. De farinha. Quem não podia dar um touro, não dava. Quem não podia dar um cordeiro, se fosse pobre, não dava. Quem não podia dar um bode, não dava. Quem não podia, dava uma pombinha. Se não pudesse dar uma pombinha, levava um punhado de farinha. E aquilo era ofertado. Vocês estão entendendo? Conforme as posses. Então por isso que ninguém deve dizer assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sou assim, eu não posso adorar a Deus. Pode, conforme as suas posses, você pode adorar a Deus sim. Você tem condições de adorar a Deus, não há um obstáculo, um empecilho. Então se a pessoa fosse pobre e não pudesse ofertar, ele ia ficar sem dar a oferta pelo seu pecado? Não. Ele levava um pouco de farinha. E aquela farinha era feita coisa lá e era queimada. Então, ninguém tem desculpa para dizer que não tem condições de adorar. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho aí? É bom, né? É bom porque para a gente ver se anima mais. Então veja só. Por quê? Quando ia dar oferta pelo pecado, se o pecador tinha cometido um pecado, por que ele não pedia perdão em casa a Deus? Porque ele precisava levar um animal até o tabernáculo para ser sacrificado. Você não podia se ajoelhar, cometer um pecado e pedir perdão a Deus por aquilo? Porque ele tinha que fazer isto. Ele tinha que comparecer perante o altar com um animal. Por que ele tinha que fazer isto? Porque Deus mostrava uma forma de se aproximar. Pode sentar de novo. Porque Deus mostrava a forma de se aproximar dele. Então é o seguinte, Deus queria que ele tivesse a impressão visual da coisa como é que era. Você sabe que quando as coisas são resolvidas com a impressão visual, ela é diferente. Se eu vou e conto uma história para ti ali, Tica, o cara fez, eu vou e chego para ti, Tica, aconteceu isso ali. Eu contei para ti, mas se tu tivesse visto na impressão visual, seria outra coisa. Poderia muito bem cometer o pecado, pedir perdão a quem eu cometi o pecado, pedir perdão a Deus, está resolvido. Não, mas Deus requeriria que derramasse sangue, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado. E queria que ele visse, que ele observasse através da impressão visual como era que o sacrifício era feito, para que ele olhasse e observasse e dissesse, realmente é uma coisa triste. Quem deveria estar morrendo pelo pecado seria eu e não este animal. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é assim, nos Estados Unidos, quando um jovem assim de 14 até 17 anos comete alguma coisa errada, eles pegam aquele jovem e levam eles para um local para que eles vejam como é que a pessoa vai sofrer se cometer aquele delito de novo. Então eles mostram lá como é que é o sofrimento. Eles vão dar uma chance para ele. Diz, olha, você vai ver aqui como é que é o sofrimento. Se você voltar a praticar isso aqui, é isso que vai acontecer com vocês. Aquele moleque olhava aquilo ali e ficava chorando, desesperado com o sofrimento que eles viam. Ele disse, é isso que vai acontecer com você se você cometer mais esse delito. A impressão visual
é outra coisa. A impressão visual traz a diferença. Então, é como a história daqueles dois alpinistas. Um era cristão e o outro não era. Um queria saber de Cristo e o outro não queria saber. E tudo que aquele outro que não queria saber aquele outro só pensava em ser alpinista, em chegar ao topo do Monte Everest, tal, e conhecer glórias e famas e tal. Mas eles foram escalar. Foram escalar uma montanha bem alta. Lá numa certa altura, uma bola de gelo iria cair sobre aquele que não era cristão. Aquele que era cristão correu, empurrou ele e deixou a bola de gelo cair sobre ele. E ele acabou morrendo. Ele se sacrificou no lugar do outro. Então as pessoas chegaram para ele e disseram: sabe, o que seu amigo fez por você foi a mesma coisa que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele se sacrificou no nosso lugar, porque quem era para morrer era nós. Mas Cristo veio e entrou no nosso lugar. Então ele fez isto por você. Então aquele homem se voltou para Cristo e entendeu a mensagem da cruz. Amém? Então veja só. O pecador cometia um pecado. Então vamos dizer que fosse um homem que tivesse posses. Aí ele ia lá no seu rebanho. Aí via o melhor cordeiro que tinha, o melhor, sem defeito, sem mancha, sem defeito. E pegava aquele cordeiro para ser sacrificado. Oferta pelo seu pecado. Então ele levava até o sacerdote e dizia: vim trazer este cordeiro como oferta pela culpa, pelo meu pecado que eu cometi. Aí o que acontece? Ele chegava lá, o sacerdote dizia assim: certo, então agora você vai colocar as mãos na cabeça do animal para transferir a sua culpa para ele. E ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal, transferindo a culpa para aquele inocente. Agora observe o processo, como é que vai ser. Olha o que nós vamos fazer com o animal. Você precisa ver para você saber que isso aí era você que era para sofrer isto. Então, ele pegava, primeira coisa, vamos amarrar os pés e as mãos do animal, colocar no altar e vamos cortar aqui um cortezinho aqui na veia e jugular aqui, ó. Só um cortezinho. E o sangue começava a descer. E quando o sangue esse vai indo, acabando, o animal começava a tremer assim, ó. A tremer, a tremer, a tremer, tremer. E ele observando a tremedeira do animal ali, morrendo no lugar dele. Um inocente morrendo pelo pecador. Precisa ter a impressão visual para você ver o que é que o pecado faz. Precisa ter a impressão visual para ver o que o pecado faz. Não, mas não é só isso não. Agora vamos tirar o couro do bichinho. Chamaria esfolar. Levítico capítulo 1 diz. Esfolar ele agora, tirar a pele. E não só isso não. Vamos partir este animal. Vamos colocar agora no altar e vamos queimar. Corta-se a veia jungular, derrama o sangue, morrendo, tremendo. Depois esfola, tira a pele, corta o animal, bota e queima, para ver como é que é o sacrifício, a oferta pelo pecado que você cometeu. Esse animal não tem culpa de nada, ele não fez nada. Quem fez foi você. Mas você precisa ver o que é que o pecado faz. Amém? Então, ele observava. E aquele homem observava aquilo. E ele teria que ter a impressão que o pecador não seria diferente do animal que estava sendo morto.
Ele disse, é uma condição horrível. Isto era para mim. Mas o inocente está levando a culpa. O inocente está levando o meu pecado. O inocente está sendo esfolado. O inocente está sendo queimado em meu lugar. Então aquilo causava uma impressão nele, que ele observava o que era que o pecado fazia com as pessoas. Ou melhor, com aquele animal. E o que poderia fazer com a pessoa. Ele disse, era eu que deveria ser sacrificado no lugar desse animal. Exige morte. Este era o meio que Deus fazia para o pecador remir a sua culpa naquele momento e retornar à comunhão com Deus. Amém? Então o que ocorre? Através do sacrifício e do arrependimento, e ele se arrependia do que ele praticava de errado, ele voltava para casa livre, mas no outro ano ele viria de novo fazer aquele sacrifício de novo. Isso não removia o pecado da pessoa, o desejo de pecar não removia da pessoa, porque era um sangue de animais, e animal não tem alma. Aí o que ocorre? Cristo veio justamente morrer no nosso lugar. E tudo o que acontecia com aquele animal, aconteceu com Cristo. Primeiro, diz que ele levou os nossos pecados e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Primeiro, ele coloca a mão na cabeça do animal, transferindo sua culpa para ele. Vamos transferir nossa culpa para Cristo. Primeira coisa, transferir. E o castigo que me traz a paz, se hoje eu tenho paz, é porque alguém foi sacrificado no meu lugar. Amém, irmãos? Estamos terminando, viu? Aguenta aí que estamos terminando. Cristo foi sacrificado em meu lugar. Tomou as minhas dores, tomou o meu pecado. Um inocente morrendo pelo pecador. Um sangue puro morrendo pelo sangue impuro. Um justo morrendo por aquele que é culpado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo sacrificado. Mas o animal era tirado a pele. Cristo também foi tirado a pele. Esses filmes que mostram aí Cristo ensanguentado. Mas o William Branham diz que Cristo ficou em carne viva. Aquele chicote, o azorrague nele, o sofrimento, deixou ele sem pele, gente. Deixou ele em carne viva. Assim como o cordeiro era esfolado, tirava a sua pele, Cristo também foi tirado a sua pele no nosso lugar. O inocente que foi esfolado por nós. Se foi moído pelas nossas transgressões. E quando o animal lá era queimado, eles pegavam a gordura do animal, botavam sobre aquele animal ali e queimava. E exalava aquele cheiro suave e agradável a Deus. Aquilo era oferta do holocausto. Subir ao alto como oferta agradável a Deus pelo pecador. O pecador estava oferecendo aquele cordeiro. Cristo também fez a oferta por nós, agradável a Deus, morrendo no nosso lugar, se sacrificando no nosso lugar. Pelos nossos pecados, pelo meu pecado e pelo seu pecado. O sacrifício perfeito hoje chegou. Não é mais sacrifício de animal. Cristo arranca do pecador o desejo de pecar. Não é que nós não vamos mais cometer falhas e erros, não. Sim.
mas não há mais em mim desejo de pecar, desejo de viver aquela vida pecaminosa, desejo de viver aquela vida errada, porque Cristo arrancou de mim isto, pelo prazer que Ele me dá, Ele arrancou, Ele me trouxe a paz, Ele arrancou esse desejo que há em mim de pecar. Então, ocorre o seguinte, olha. Nós podemos pecar, sim. E podemos pecar, às vezes, para ter consequências grandes. Se eu saio ali, ou João ou Kim, que sai ali de moto, e acaba, batendo ali um pé de pau, uma coisa, quebra uma perna. Ora, ele não sabia que iria sair e iria acontecer isso com ele. Não foi um pecado porque ele não foi um acidente porque ele quis, mas foi um acidente. Não foi um acidente premeditado. Eu vou sair daqui e vou bater naquele pé de pau e vou me quebrar todo. Não. Foi ali, bateu, um acidente. Acabou ele se prejudicando, vamos dizer, quebrou a perna. Acabou se prejudicando. Às vezes nós podemos cometer muitas falhas, nós cometemos muitas falhas, mas o desejo de pecar não está mais em mim. E eu sei que existe um sangue perfeito que me purifica de todo pecado. Se houver um erro, uma falha, um fracasso, eu peço perdão a Deus. E o sangue de Cristo é perfeito. Me purifica de todo pecado. O sangue de Cristo me purifica de todo pecado, porque é o perfeito. Então o sangue de touros e de bodes não podia remover o desejo de pecar. Mas o sangue perfeito de Cristo pode remover o desejo de pecar. Pode remover da minha vida o desejo de pecar. Eu ia ler mais algumas coisas aqui, mas eu vou terminar aqui. Vou terminar aqui. E ler só um parágrafo aqui do profeta, o parágrafo que ele disse assim. Porque todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiros e cabritos e ovelhas, touros e novilhas. Uma morte substitutiva. Mas em toda a grande economia de Deus, havia no fundo de sua mente o real objeto por vir, o qual seria. Eles eram sombra do real, do objeto que estava por mim. E o real objeto que estava por vir seria Cristo. Todos os cordeiros morreram, era apenas uma sombra. E uma sombra é apenas lado negativo de um objeto. E eles apenas falavam da vinda de Cristo no Calvário. Amém? Então aquilo era sombra do que viria a ser real.